Olá, amigos do Brasil em Foco. No programa Momento Saúde de hoje, nós estamos recebendo o professor Dr. Gilberto Petit da Silva. Ele é médico pediatra, especialista em pneumologia infantil e professor adjunto de pediatria da Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vindo, professor Petit. Muito obrigado pela sua presença. Mário, eu que me sinto muito honrado de estar participando aqui do programa Momento em Saúde. Estou aqui à disposição para responder as perguntas sobre o aparelho respiratório. Muito obrigado, professor. Bom, nós vamos abordar um assunto extremamente importante, que são as doenças respiratórias. E eu faço a primeira pergunta ao professor Petit. Por que os médicos, doutor, chamam a maioria dos quadros respiratórios de virose? Quantas viroses existem? Bom, os médicos chamam o quadro respiratório de doenças virais e de virose porque existem inúmeras, de fato, doenças virais que acometem o sistema respiratório. Para você ter uma ideia, o rinovírus, que é o principal agente causador de doença respiratória em criança, especialmente as doenças ligadas ao aparelho respiratório alto, eles têm mais de 100 tipos diferentes. E esse não é o único vírus, existe o adenovírus, o vírus sincicial respiratório e muitos outros. Então, a causa mais comum é o rinovírus e a forma de tratar não tem a menor importância. E o custo para se investigar qual que é o vírus também não tem a menor importância, porque é um custo elevado para você não fazer nenhuma mudança terapêutica. Então, nós chamamos de virose em geral, porque assim, não importa saber qual que é o vírus, porque a terapêutica é igual. Por outro lado, se você estiver lidando com vírus bem conhecidos, que sempre repetem quadros iguais, como por exemplo o vírus do sarampo, o vírus da catapora, esses também são vírus, só que eles têm nome porque os quadros são sempre muito parecidos e só o vírus do sarampo causa sarampo, só o vírus da varicela causa varicela, enquanto que múltiplos vírus são capazes de causar os resfriados e as doenças catarrais do aparelho respiratório. Quais seriam os sinais, os sintomas de alerta que as mães que estão nos assistindo deveriam tomar com atenção para procurarem os médicos na necessidade de um quadro respiratório? Bem, a maioria das doenças respiratórias, elas provocam coriza e tosse. Isso se trata habitualmente com medicações sintomáticas, soro fisiológico para limpar o nariz, antitérmicos e sem maior problema. Então, as infecções respiratórias altas, elas não causam grande problema, são doenças que curam espontaneamente sozinho com um prazo de até uma semana. Por outro lado, esses vírus respiratórios eventualmente podem descer para o aparelho respiratório baixo, causando bronquites, bronquiolites e eventualmente até pneumonia. O sinal de alerta que a gente costuma avisar para os pais que procurem rapidamente o médico para fazer um diagnóstico mais preciso, e eventualmente até tirar uma dúvida se realmente a questão é mais grave ou menos grave, é a resposta da criança com aceleração da respiração. Se a criança começa a respirar muito rápido e começa a ficar cansada, de forma que ela afunda durante a respiração, quando ela inspira, ela afunda aqui o pescoço, ou afunda as costelas quando está respirando, isso é um sinal de alerta que pode estar denunciando que a criança tem uma pneumonia, uma bronquite ou uma bronquiolite. Aí cabe ao médico, ao examinar a criança e eventualmente solicitar alguns exames, solucionar o problema em termos do diagnóstico para propor uma terapêutica específica para cada problema. Para ficar um pouco mais didático, doutor Petit, excelente a maneira como o senhor está abordando, para que o nosso telespectador entenda, o que é que o senhor fala quando alto e baixo da parte respiratória? O que compromete? Correto. As doenças altas são aquelas que acometem o nariz, a garganta e até a laringe, que é aquela situação onde a criança apresenta uma tosse tipo tosse de cachorro. Até aí é uma doença alta, geralmente com uma evolução super benigna. As doenças mais baixas, as que vão para o brônquio, para o bronquíolo e para os alvéolos do pulmão causando pneumonia, essas doenças, além de elas serem muito mais graves e teriam o risco de levar uma criança à insuficiência respiratória e eventualmente até uma necessidade de internação para oferecer oxigênio, essas são mais graves e elas precisam ser vistas pelo médico. Aí a ausculta que o médico faz com o estetoscópio ao examinar a criança pode distinguir aonde está o local e eventualmente, se necessário, solicitar outros exames. Doutor Petit, por que essas doenças respiratórias acontecem mais no inverno e no outono? Nesse tempo frio, o que acaba acontecendo é que há um aumento da concentração de vírus, que não se dispersam para a atmosfera. Você que mora em São Paulo já deve ter observado diversas vezes que no inverno, no outono, especialmente no outono e inverno,
a gente tem uma camada de poluição que isso impede que os vírus e a poluição se dispersem para a atmosfera. Então você tem uma situação em que aumenta a irritação da árvore brônquica ou dos pulmões, ou da via respiratória como um todo, por conta da poluição. E por outro lado ainda se soma a questão de você ter os vírus que também não dispersam por essa questão da inversão térmica, como os meteorologistas chamam. Então as crianças acabam recebendo muito mais uma carga de infecção viral, tá certo? E aí acontece um outro fenômeno muito importante. No inverno as pessoas fecham a casa, quando elas deviam ventilar a casa, porque no inverno as pessoas ficam mais juntas. Então o risco de transmissão entre as pessoas aumenta. Então o indivíduo deixa depositado lá no ambiente da sua própria casa os vírus que ele trouxe da rua e por conta dessa questão atmosférica. E aí ele traz e ninguém abre as janelas para ventilar. Então não dispersa. Então fica um pouco que tem do lado de fora trazido para dentro de casa, que por umas questões de achar que frio faz mal, vento frio faz mal, então acaba que as pessoas passam a ter um contágio muito mais íntimo uns com os outros e aí a doença ocorre mais frequentemente. Por outro lado, no verão, você observa que todo mundo abre a casa, ventila, enfim, o aspecto de dispersão de tudo que está dentro da sua casa no verão é muito melhor por conta da própria ventilação.